Estimado Padre Jorge, e no Padre Jorge eu desejo cumprimentar todos os demais irmãos, sacerdotes aqui presentes, o diácono, seminaristas, ministros extraordinários da comunhão eucarística. Desejo cumprimentar também os consagrados e as consagradas, os membros das novas comunidades, irmãos desta paróquia, como também irmãos de outras paróquias que vieram participar conosco da graça desta celebração. Cumprimento ainda os queridos irmãos que nos acompanham por meio das redes sociais. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, peregrinar sempre fez parte do povo de Deus. A compreensão que a Escritura nos dá é que somos um povo que caminha. E o povo de Israel fazia peregrinações. Mas para onde nós queremos ir? Para onde nós vamos? Embora a gente trace a nossa vida entre norte, sul, leste e oeste, nós esquecemos às vezes que o nosso caminhar é horizontal. A nossa meta é o céu, e é para ele que nós caminhamos a cada dia. Uma doença, uma pandemia, um acidente, uma situação pessoal, mesmo a nossa velhice, nos mostra o limite da nossa vida. E ao mesmo tempo, o quanto é importante, ao longo da nossa vida e da nossa história, nós estarmos atentos a tudo aquilo que é telúrico. É verdade que estar na terra é de extrema importância, mas o nosso olhar precisa fundamentalmente, o tempo todo, olhar para o céu, porque essa é a nossa meta principal. E à medida em que a gente olha para o céu, a gente transforma a terra, não a partir do outro, mas a partir de nós mesmos, não por aquilo que nós exigimos do outro, mas aquilo que a gente começa a exigir, de nós mesmos. Afinal de contas, como dizia um escritor antigo, o céu começa em cada um de nós, e as escolhas são particulares. O que nós devemos desejar durante toda a vida é Deus. Ora, é dentro desse espírito que, caminhando de suas cidades e olhando para o monte onde ficava o grande templo de Jerusalém, o povo de Deus cantava pelo salmo: que alegria quando eu ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Era um convite. O ouvido havia acolhido aquela palavra que convocava todos, homens e mulheres, para esse grande caminhar. E não é à toa que todos eles desejavam ir ao templo de Jerusalém por um motivo muito simples, porque aquele templo não apenas era um sinal da unidade de uma nação, mas aquele templo representava a presença de Deus e da sua palavra. No templo de Jerusalém estavam as tábuas da lei. No templo de Jerusalém estava o esplendor do sacerdócio, representados pelos levitas. No templo de Jerusalém, esse povo cantava, revelava os seus pecados, recebia o perdão, recebia também aquilo que era fundamental dos pães que eles apresentavam e eram abençoados, para que, através do alimento da vida, eles pudessem construir a sua própria existência, construir a existência daqueles que estavam ao seu lado e também construir uma existência de uma nação que não apenas queria crescer no que diz respeito àquilo que é material, mas uma nação que queria servir a alguém. E a quem essa nação queria servir era a Deus, Adonai. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos diz que Jesus estava peregrinando. A sua meta sempre foi Jerusalém. É ali que ele encontra a sua alegria, é ali que ele vai discutir com os sacerdotes, é nessa cidade que ele também vai ser crucificado. Jesus o tempo todo está olhando para ali, porque ele queria sempre chegar ao coração do povo de Israel. E o coração do povo de Israel é onde estava o seu Deus, naquele grande templo. É bonito perceber que ao longo de diversas passagens bíblicas, Jesus mostra o seu amor por esse templo. Sim, eram pedras, é verdade, mas ali estava a história, ali estava o sacrifício do povo, ali estava o coração daqueles que desejavam manifestar diante de
Deus a sua oração, a sua súplica. E por isso Jesus amava tanto o templo de Jerusalém. Porém, naquele ano, a coisa estava diferente. Por alguma liberação, coisa que não acontecia, deixaram que os vendilhões entrassem no local, naqueles pátios que eram divididos, que era para o povo. Ou seja, o comércio era maior do que um povo que desejava aproveitar aquele instante para rezar. Os espaços que deviam ser ocupados por aqueles que peregrinavam estavam sendo ocupados por aqueles que queriam vender. E um povo que desejava única e exclusivamente olhar para Deus ficava tão preso ao comércio que se desviava do seu curso normal, daquilo que era a meta da sua vida, que era verdadeiramente se encontrar com o Senhor através de uma profunda oração e através do perdão recebido. Jesus se enche de ira, é uma ira santa, é uma ira que não quer atingir o povo, que atingir aqueles que exploravam o povo, é uma ira que não quer tirar o povo do templo, é uma ira que deseja colocar cada um em seu lugar, porque existem aqueles que elevam os olhos a Deus para edificar os outros e aqueles que, olhando apenas para si, desviam os irmãos do caminho. Qual o resultado? Vimos pelo Evangelho de hoje, Jesus expulsa os vendilhões do templo, dizendo: não faça da casa de meu pai uma casa de comércio. Ninguém pode vender a Deus, ninguém pode vender a fé, ninguém pode mentir para aqueles que com o coração purificado desejam verdadeiramente encontrar a Deus. Ninguém pode tirar do outro aquilo que lhe pertence. E ali estava o povo que, na sua inocência, na pureza da sua alma e na firmeza de sua fé, buscava a Deus, mas que também era um povo que era dispersado por aqueles que desejavam explorá-lo. Resultado: Jesus expulsa os vendilhões do templo, dando ao povo o templo. Jesus tira aqueles que naquele instante se tornam malfeitores, porque afinal de contas serviam única e exclusivamente a Mamon, o Deus do dinheiro, para os pagãos, e não a Deus, aquele que é o Senhor. Resultado: uma nova paz e um novo olhar se dá naquele instante, porque Deus mostrou para que foi feita a sua casa. Deus mostrou a beleza do espaço sagrado, e Deus mostrou que ele deve ser tratado como casa do Altíssimo. Essa é a grande graça daquilo que nós abraçamos no Evangelho de hoje e também das leituras que nos prepararam para entender a mensagem que Jesus nos dirigiu através da sua atitude. Meus irmãos e minhas irmãs, é dentro dessa graça que nós entendemos o que se dá nesta noite. Nós vamos abençoar esse templo, e não apenas isso, nós vamos consagrá-lo. 12 cruzes com velas demonstram para todos nós que desejamos recordar a bênção que recebemos pela palavra que foi transmitida pelos apóstolos, vinda da boca de Jesus. Essa é a fidelidade do Evangelho. Nós vamos ungir essas paredes, como no passado os levitas ungiram o primeiro templo e o segundo templo. O primeiro, construído por Salomão, foi destruído. O segundo, construído por Herodes, é esse que Jesus visita. Mas Jesus nos mostra fundamentalmente que em qualquer lugar da terra, em qualquer lugar, nós adoraremos em espírito e verdade, como ele disse à samaritana, porque não é apenas um templo, mas a soma daqueles que se unem em profunda oração nos mais diferentes templos consagrados a Deus, em comunidade, num só coração, numa só alma, colocando a sua vida, desejosos de receber em si a vida de Deus, aí se tornará casa de Deus, morada do Altíssimo. 80 anos desde que uma capela se tornou uma paróquia, essa graça que nós estamos aqui recordando. 81 anos da inauguração de uma capela. Um povo quis construir a beleza nesse lugar, numa várzea,
hoje tão abençoado. Nós podemos olhar 80 anos depois e dizer: valeu a pena. Cada pedra, cada tijolo dessa igreja representa uma alma que aqui esteve, comungando, confessando os seus pecados, se alegrando, no dia em que abraçou um grande amor em sua vida pelo sacramento do matrimônio. A alegria de ver que outros nasceram pela fé, porque a fé foi transmitida no batismo. A alegria de ver seus filhos repletos do Espírito Santo pela confirmação. A lágrima daqueles que aqui vieram para chorar, os que partiram para o mundo definitivo, não porque duvidem da outra vida que Deus nos concede, mas principalmente pela saudade daqueles que foram capazes de lhes fazer o bem. Aqui, sacerdotes celebraram a Santa Eucaristia, renovando quase que diariamente a beleza daquilo que um dia eles receberam e que desejam que chegue a todos através da bênção, através do pão eucaristizado, através da beleza de uma palavra de Deus que não passará jamais. Aqui homens e mulheres ouviram a palavra, viveram pela palavra, transformaram a sua vida pela palavra e hoje, diante da palavra, no reino definitivo, abraçam a glória de Deus que é dada a todos aqueles que desejam verdadeiramente reconhecer em si e transmitir para os outros aquilo mesmo que é dos tesouros o maior, que é abraçar a Deus, a sua palavra, a sua vida, a sua igreja e a beleza de uma existência que deve ser conforme a vontade dele. Meus irmãos e minhas irmãs, quanta graça nós recebemos, especialmente vocês, e agora é hora de recordação. Somos capazes, pela história, de dizer o nome do primeiro bispo que veio aqui para inaugurar essa igreja e dos padres que por aqui passaram. Aqui também, talvez nós não consigamos lembrar o nome das pessoas que colaboraram para que esse templo fosse construído, mas em cada tijolo estava um coração, em cada alegria daquilo que foi feito uma alma. E aqueles que nos precederam agora vivem no tempo definitivo, no coração de Deus, para o qual nós desejamos ir. Entretanto, para lá chegar, é preciso também que em assembleia, em comunidade, como vimos no livro de Esdras, nós nos unamos numa profunda oração, porque Deus nos fez família, e Deus nos fez para o louvor e para a glória do seu nome. A missão nossa de cada dia, inegavelmente, é louvar, agradecer e adorar o nosso Criador. O que se faz nessa casa de Deus não é outra coisa senão reconhecer a sua vida em nossa vida e, por causa dele, continuar essa história, saindo desse templo e fazendo com que a nossa vida seja a continuidade daquele mesmo que nós aqui comungamos. Vivamos, portanto, nesta noite, a graça e a alegria daquilo que nós estamos celebrando. Ao mesmo tempo, agradeçamos a Deus pelo coração de irmãos que se doam para que não falte ao povo de Deus aquilo que nós fazemos nessa igreja. Teremos em breve novos ministros da Sagrada Comunhão, que não apenas distribuirão em nossa igreja, em nossas capelas, a hóstia consagrada, mas eles também serão capazes de levar principalmente aos que mais necessitam, aos doentes e aqueles que pedem a presença de Deus através da nossa presença e da Santa Eucaristia, aquilo que todos aqueles que desejam, que estão com o coração purificado, clamam como presença de Jesus pela Eucaristia e dos irmãos pela boa palavra. Aqui também se abrirá um ano eucarístico, para que, pela consciência que nós temos da presença de Jesus, hóstia viva, a gente também tenha consciência da grande beleza que cada templo nos dá. Em todo lugar onde existe um sacrário com a presença de Jesus, existe o céu presente em nossa vida. Essa consciência que nós devíamos ter, meus irmãos e minhas irmãs, no dia dessa consagração.
Aquilo que um dia nós teremos no céu, por antecipação, nós já temos aqui na terra, porque o Senhor nos disse: todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. É a presença de Jesus que não nos deixou só, que não nos abandonou, mas que permanece firme, feliz ao nosso lado, para que nós completemos em nossa vida e em nossa carne o que faltou à sua paixão. E o que faltou à paixão de Jesus Cristo simplesmente é a nossa participação nesse grande mistério. Assim, participemos da graça desta noite, do mistério que veremos realizado, que as palavras voem, que os exemplos arrastem, que a gente possa viver as alegrias dessa presença do Altíssimo. E aqui, nessa igreja, tão preparada com a ajuda de todos vocês, tão ornada com tanto carinho, Deus seja ainda mais conhecido, Deus seja ainda mais amado, Deus seja ainda mais adorado, porque é isso que convém a nós, e essa é a força que nos faz andar em peregrinação pelos quatro cantos da terra, mas ter sempre os olhos voltados para o céu, para que desse modo nós possamos transformar a terra. Que essa alegria inunde o nosso coração e que a graça dessa noite permaneça para sempre em nossa vida, a fim de que nós, que somos templos vivos de Deus, sejamos capazes de transmitir aquilo mesmo que aqui nós colheremos. E meus irmãos e minhas irmãs, me permitem, para concluir, apenas uma história simples, mas que mostra a necessidade de nós vivermos aquilo que nós pregamos. Serve principalmente para mim. Houve uma reunião na paróquia e houve uma grande discussão. Qual a melhor tradução da Bíblia? Uma pessoa falou: eu não tenho dúvida, a melhor tradução da Bíblia é a de Jerusalém. Afinal de contas, sabemos que os melhores teólogos trabalharam no texto. O segundo disse: não, a melhor tradução é a da Bíblia Ave Maria, porque ela consegue preencher a nossa alma através daquelas palavras encantadoras. Uma terceira pessoa que estava no círculo bíblico disse: não, a melhor tradução é a tradução pastoral, porque a gente lê e a gente entende com facilidade. E um quarto disse: não, a melhor tradução foi aquela que foi feita pela CNBB, que afinal de contas pegou grandes teólogos e é uma tradução oficial dos bispos do Brasil, dos nossos pastores. E assim, cada um foi dizendo sobre a melhor tradução da palavra de Deus, até que um rapazinho disse lá: mas a melhor tradução para mim é a tradução da minha mãe. E todo mundo parou e disse: e sua mãe já traduziu a Bíblia alguma vez? Ele disse: sim, a minha mãe traduz a Bíblia todos os dias através das suas atitudes. Portanto, para é atitude, é vida. Pode ser que as pessoas não compreendam, mas essa grande graça que nós temos por aquilo que nós estamos vivendo, que a gente seja capaz não apenas de entender, mas de viver, não apenas de exigir, mas praticar, e que Deus esteja sempre conosco, e que nós, abrindo o nosso coração, o aceitemos, porque afinal de contas, dentre tantos lugares maravilhosos onde Deus podia viver, Ele escolheu de todos o mais belo, que é o nosso coração. Nós somos um templo onde habita o Espírito Santo. Deus está conosco, Deus está nesse templo, e que nós o levemos a todas as pessoas, principalmente aos nossos próximos, mais próximos. Que assim seja.